Olá, meu amigo mestre cervejeiro, olá, minha amiga mestre cervejeira. Eu sou o professor Diego Pinheiro A1 e essa é a nossa primeira aula, nossa aula de número 1, em que nós vamos falar aqui sobre a classificação e os estilos de cerveja. Tá? O objetivo dessa aula não é de forma nenhuma tentar descrever os diversos estilos de cerveja, até porque são dezenas, talvez centenas, eu ia gastar muitas horas, talvez até dias para conseguir descrever todos esses estilos e seria impossível, tá? Impossível não, mas seria muito trabalhoso, muito tedioso. O nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar para vocês que cerveja é uma grande família de bebidas, tá? Com uma grande variedade, tá? E que a gente pode pegar essa grande família, dividir ela em grupos de bebidas que têm características semelhantes, que a gente vai chamar de estilos, e que esses estilos de cerveja que são padronizados, que são registrados, são um excelente ponto de partida para quem está começando a produzir cerveja pela primeira vez, para tomar como pontapé inicial para começar a criar a sua receita. Também para o cervejeiro experiente que quer participar aí de campeonatos, tá, de amostras, eles vão ter que seguir aí esses estilos à risca e nós vamos aí conversar um pouquinho a respeito das características que as cervejas vão ter que ter para se adequar a estes padrões, ok? Eu vou começar, pessoal, essa aula com uma pergunta bem bobinha, bem inocente, que é: o que é cerveja? Mas, professor, todo mundo sabe o que é cerveja. Eu sei que você sabe o que é cerveja, sabe identificar, mas a questão é: você consegue definir o que é cerveja? Tá? Se você perguntar para alguém, defina o que é cerveja, a pessoa vai saber definir? Não é uma resposta trivial, não é simples, e até porque não existe um consenso mundial em uma definição do que é cerveja. Tá? A definição de cerveja ela varia de local para lugar, de local para local, de país para país. Tá? Existem diversas definições. Eu poderia definir cerveja da seguinte forma. Vamos ver aqui no slide. Tá? Uma bebida fermentada de cereais. Tá? Cereais são sementes de gramíneas. Tá? Carbonatada, com baixo ou médio teor alcoólico. Essa, por exemplo, poderia ser uma definição de cerveja. Uma outra definição, vou pegar a definição que vale aqui no Brasil. Vou só passar esse slide aqui, daqui a pouco eu volto. Ó. A definição de cerveja no Brasil. Cerveja é a bebida resultante da fermentação a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro. Essa seria uma outra definição para cerveja. Se você for lá na Alemanha, por exemplo, eles vão definir cerveja como sendo uma bebida fermentada a partir dos 4 ingredientes primordiais, que são água, malte, lúpulo e levedura. Né? Ou seja, existem várias definições. Algumas especificam ingredientes específicos, como a cevada, algumas especificam lúpulo, algumas falam sobre a levedura, tá? Umas falam sobre carbonatação, outras não. Tá? O que todas elas têm em comum é que é uma bebida alcoólica, fermentada, que vem do processo de fermentação, utilizando a levedura que vocês verão é um fungo, tá? O fungo cervejeiro, então, utilizando a levedura cervejeira. Né? Isso é o que está comum a todos, tá? É uma bebida que é fermentada, ela é fermentada pelo fungo cervejeiro, que produz álcool, a partir de cereais. Né? Tem alguns que exigem que esse cereal seja maltado, outras definições não exigem. Então, essa é o único ponto em comum de todas as definições que eu já li por aí, de vários países diferentes, sobre o que é cerveja. Aí depois vai entrando outros detalhes específicos. Uma exige a utilização de lúpulo, é obrigado a utilizar lúpulo, outros não. Umas falam sobre carbonatação, tá? E aí existem várias outras definições. O que eu quero mostrar com isso? A definição é muito genérica. Mesmo se eu pegar uma definição específica de um país, tá? Mesmo se eu pegar a definição da Alemanha, a definição do Brasil, tá? A definição de Portugal sobre o que é cerveja, eu consigo, né, preparar uma infinidade de bebidas com características completamente diferentes, com aparência diferente, com aromas diferentes, com sabores diferentes, e fazer que essas bebidas se enquadrem nessa grande família que é a cerveja. Tá? E isso realmente acontece. Tá? Eu consigo
produzir cervejas de formas completamente diferentes, tá? Com colorações completamente diferentes. Tá? Uma pode ser uma amarela clarinha, quase branca, depois uma outra amarela, um amarelo mais escuro, chegando no alaranjado, um cobre, depois um avermelhado, marrom, preto. Então tem cores diferentes na cerveja. Ela pode ser cristalina, bem translúcida, ou ela pode ser completamente turva, ou ter um efeito enevoado dentro da cerveja e também vai ser posso produzir dessas formas. Ela pode ter quase nenhum gás, quase não formar espuma nenhuma, formar uma espuma firme, ter bastante gás, ou ter muito gás, ficar borbulhando como um champanhe, tá? Também posso fazer cervejas dessa forma, né? Os aromas mais variados possíveis, tá? Flores, frutas, condimentos, tá? Terra, suor, tá? Até isso tem, em cerveja tem, tá? Então, aromas variados e sabores muito variados, desde o adocicado, indo para o extremo amargo, sabor de café, de caramelo, de creme. Tá? Existem uma grande variedade de bebidas que podem ser produzidas e serem chamadas de cerveja. Só que essa grande variedade, essa enorme variação, ela é muito boa para liberar nossa criatividade, para podermos fazer cervejas completamente diferentes, testarmos vários sabores, vários aromas, é muito interessante, mas para o cervejeiro que está começando, esse termo muito genérico, cerveja, acaba não auxiliando ele a começar a produzir a sua receita. Ele fica sem saber por onde ele começa. E daí nós vamos começar a classificar as cervejas em certas categorias, para que essas categorias sirvam como ponto de partida para que você crie a sua receita, para que você comece as suas produções. Tá? Mas antes disso, só um pequeno detalhe, aqui no Brasil, tá? Isso não acontece em todos os países, acontece praticamente só no Brasil, existe uma diferença entre chopp e cerveja, a gente diferencia chopp e cerveja. Qual que é a diferença? Se você não sabe ainda, vou explicar agora, eu creio que muitos de vocês já saibam, né? Essa diferença é simplesmente o processo de pasteurização. Tá? O chopp é a cerveja não pasteurizada e a cerveja, quando a gente fala cerveja aqui no Brasil, é a cerveja pasteurizada. O que é pasteurização? É um processo que você faz em que você aquece a cerveja para matar a levedura que está presente ali, matar esse fungo unicelular que fez a fermentação da cerveja, que sempre vai estar presente no líquido, tá? Você não consegue enxergar, ele está ali dissolvido, digamos assim, tá? em suspensão no líquido. Tá? Quando você pasteuriza, tá? Que você aquece um pouco essa cerveja, você extermina essa levedura. A levedura está morta. Para que a gente faz a pasteurização? Para que essa cerveja dure por mais tempo, ela não mude de sabor ao longo do tempo, que ela fique mais constante, para que você estabilize a sua cerveja. Tá? O chopp é não pasteurizado, é a cerveja que a levedura que está lá dentro ainda está viva. E é por isso que o chopp, o barril de chopp, ele tem que ser mantido constantemente refrigerado, porque se você aquecer essa cerveja, a levedura que está lá dentro, que está em estado de dormência, ela vai acordar, vai ativar e vai continuar fermentando. E aí essa cerveja vai mudando de sabor com o tempo. Por isso que o chopp tem que ser mantido gelado, armazenado sempre gelado e tem que ser consumido rápido, bem rápido, porque ele muda de sabor com o tempo muito rapidamente. Né? A cerveja que você vai produzir em casa, se você for fazer você for um home brewer, que está querendo fazer a sua própria cerveja na sua casa, você vai produzir inicialmente um chopp, mesmo que engarrafado, tá? Mesmo que na garrafa, tampado, você vai produzir o chopp. Se você quiser pasteurizar, você pode, eu vou ensinar isso aí ao longo do curso. Então primeiro é só fazer essa pequena diferenciação entre cerveja e chopp, que acontece aqui no Brasil, mas só aqui no Brasil que tem essa diferença. Tá? Um outro detalhezinho aqui, antes de começar ainda a classificação das cervejas, é que a legislação brasileira permite o uso de somente 55% do malte de cevada. É porque, pela definição brasileira do que é cerveja, você tem que usar malte de cevada. Tá? Só que você tem que usar, você pode usar 55% do malte de cevada e o restante de outros cereais não maltados. É o que as grandes fábricas fazem para economizar na produção, né? Usar milho, usar arroz não maltado, que é bem mais barato do que o malte de cevada, para diminuir os custos da sua produção. Mas muito bem, vamos agora começar a classificar essa enorme família de bebidas que é chamada de cerveja. A primeira classificação é a gente dividir a cerveja em dois grandes grupos, que são as ale, né, aportuguesando, e as lagers, tá? São duas grandes famílias de cerveja. O que diferencia principalmente, tá, uma ale de uma lager
é a espécie de levedura que eu vou usar no processo de fermentação, tá? Uma cerveja que é fermentada usando a espécie de levedura Saccharomyces cerevisiae é uma cerveja do tipo ale, tá? Nós vamos ver que a levedura é um fungo unicelular, microscópico, tá? Existem várias espécies de levedura, tá? Uma das leveduras que a gente usa para fermentar cerveja é a tal da Saccharomyces cerevisiae. Se eu usar essa levedura para fermentar minha cerveja, essa minha cerveja vai ser classificada como uma ale, tá? Se eu usar a levedura Saccharomyces pastorianus, que já foi chamado no passado de Saccharomyces caubergensis, ou Varum também, tá? Ela vai ser chamada de lager. Então, o principal fator que diferencia uma cerveja, se ela é uma ale ou se ela é uma lager, tá? É o tipo de levedura, a espécie de levedura que você vai usar na fermentação. Saccharomyces cerevisiae, cerveja do tipo ale. Saccharomyces pastorianus, cerveja do tipo lager. As cervejas do tipo ale também são chamadas de cerveja de alta fermentação, tá? Então, toda cerveja de alta fermentação é uma ale. E as cervejas lager são chamadas de baixa fermentação. Tá? Esse nome alta e baixa fermentação, ele vem da tradução do inglês top fermented e bottom fermented. É uma tradução que não foi muito bem feita. O top seria em cima, né? Bottom embaixo. Eles traduziram como alta e baixa fermentação. Por que não foi uma tradução muito bem feita? Porque essa palavra alta fermentação e baixa fermentação pode dar a impressão errônea, tá? De que a cerveja ale que sofre alta fermentação, fermenta mais. É uma cerveja que fermenta mais, é uma cerveja que é mais forte, que ela tem mais álcool. Muita gente pensa isso, e isso está completamente errado. Não tem nada a ver, tá? E a cerveja lager, que é de baixa fermentação, é uma cerveja que fermenta menos, que é menos alcoólica. Esqueça isso. Se você tem essa ideia, esquece isso, tire isso da sua cabeça. Isso não existe, tá? Você pode fazer uma cerveja de baixa fermentação com 14% de álcool. Tá? Tem gente que acha que a ale é a cerveja mais escura, também não tem nada a ver, você pode fazer uma cerveja lager preta, tá? Se você quiser, uma Dunkel, por exemplo, tá? Uma cerveja do tipo lager escura, preta, marrom, da cor que você quiser. Tá? Então, temos isso, cerveja de alta fermentação é a cerveja do tipo ale, que foi fermentada com Saccharomyces cerevisiae. Cerveja de baixa fermentação é a cerveja do tipo lager, fermentada com Saccharomyces pastorianus. Mas de onde que vem esse nome alta e baixa fermentação? É simplesmente da posição que a levedura fica nas etapas iniciais de fermentação dentro do tanque de fermentação. Na cerveja do tipo ale, a levedura ela vai ficar se concentrada no alto do tanque, no topo do tanque. Por isso que alto seria top fermented, né? Seria fermentação no topo, porque eles traduziram como alta fermentação. Né? E nas lagers, essa espécie de levedura aqui, ela vai ficar no fundo, na parte de baixo do tanque, bottom fermented, fermentado embaixo. Tá? É daí que vem esses termos, é da posição da levedura durante as etapas iniciais de fermentação. Tá? Mas além de elas serem fermentadas com leveduras diferentes, tá? E também por causa disso, tá? As cervejas ale e as lagers, elas vão ter algumas características que as distinguem umas das outras, tá? De uma maneira geral. Tá? Quais são essas características? Vou falar algumas aqui. Primeiro, com relação à temperatura de fermentação. Tá? As ale costumam fermentar em temperaturas mais altas, tá vendo? 15 a 24 graus. As lagers costumam fermentar em temperaturas mais baixas, 7 a 13 graus. Também por causa disso, por causa da espécie da levedura e por causa dessa faixa de temperaturas, elas vão criar algumas características organolépticas típicas de uma ale e típicas de uma lager. As cervejas do tipo ale são também chamadas de cervejas aromáticas. Por quê? Essa levedura aqui produz uma maior quantidade de ésteres. Tá vendo? Uma maior formação de ésteres. O que são ésteres? São componentes orgânicos que são aqueles que dão perfume para as flores, para as frutas. Portanto, uma cerveja do tipo ale ela é mais perfumada, ela tem um cheiro mais forte produzido por esses ésteres, tá? E que geralmente perduram na cerveja. Você consegue, se você treinar bastante o seu nariz, você consegue perceber esses aromas florais, esses aromas frutados. Por isso elas são chamadas de cervejas aromáticas. As cervejas do tipo lager, elas também produzem, as leveduras também produzem ésteres, só que em menores quantidades, em quantidades bem mais baixas. Acaba não percebendo tanto esse perfume, de modo que você acaba percebendo mais características advindas de outros ingredientes.
tá? Advindas do malte, advindas do lúpulo, tá vendo? Aromas mais lupulados ou mais maltados. Então, isso já é uma forma também de diferenciar essas duas famílias. Tá? A cerveja do tipo Lager, também pelo próprio processo de fermentação e pelo tipo de levedura que utiliza, costumavam no passado, hoje em dia não mais, tá? Elas costumavam no passado ser mais cristalinas, mais limpas de aparência e também de sabor, tá? Porque o excesso de levedura e toda toda molécula grande, demasiadamente grande, que estivesse flutuando na cerveja, iria se decantar mais facilmente e poderia ser eliminado aqui pelo fundo do tanque. Ó, a gente elimina isso, a gente purga aqui o fundo do tanque, tira essa sujeira toda e a cerveja fica mais cristalina e também com um sabor mais leve. Hoje em dia existem filtros especiais que a gente consegue fazer ales também tão cristalinas quanto as lagers, tá? Mas inicialmente a lager é uma cerveja mais cristalina. Então, o que diferencia essas duas grandes famílias é isso, é o tipo de levedura que é utilizado na fermentação, a temperatura de fermentação, tá? E as ales são geralmente mais aromáticas, são mais perfumadas, as lagers são mais limpas, eram mais limpas, não são mais hoje em dia, né? E com aromas mais provenientes, mais fortemente vindo de outros ingredientes, tá? Do malte e do lúpulo, enquanto que nas ales existe o aroma sempre presente do processo de fermentação. Tem gente que fala que é o aroma da levedura, não é o aroma da levedura, a levedura não tem um cheiro muito agradável, tá? É o aroma do processo de fermentação, advindo do processo de fermentação, tá? Muito bem, continuando aqui, mesmo assim, nós já classificamos a cerveja em dois grandes grupos, em duas grandes famílias. Dentro dessas duas grandes famílias, Ale e Lager, ainda assim, eu poderia agrupar cervejas que têm características organolépticas e também físico-químicas parecidas. Tá? Ao longo dos milênios em que a cerveja foi produzida, a cerveja vem sendo produzida há milhares de anos, tá? Lá no PDF que você pode ler, que você encontra no seu curso, existe um capítulo inicial sobre a história da cerveja, é um capítulo curto, mas ele é bastante interessante, eu sugiro bem a leitura, tá? Inclusive eu sugiro sempre a leitura da apostila antes da visualização das videoaulas. As videoaulas ficam muito mais compreensíveis, tá? Uma complementa a outra, tá? Mas existe um capítulo inicial sobre a história da cerveja que é bem interessante, tá? Mas para mostrar que a cerveja é produzida há milênios, tá? E como existem uma grande variedade de cervejas que podem ser feitas, vários tipos de cerveja foram sendo feitas ao longo desses milênios, tá? Umas se popularizaram e o pessoal começou a repetir essas receitas, tentar copiar aqueles sabores. Outras não, outras foram desaparecendo. E com isso foram surgindo os vários estilos de cerveja. O que são os estilos? São cervejas com características em comum que ficaram populares, que um grupo de gente gosta e começou a tentar produzir cerveja sempre com aquelas características. E aí surgiram vários estilos de cerveja. E aí dentro dessas duas grandes famílias, Ale e Lager, eu posso colocar vários desses estilos de cerveja. Então está aqui mostrando um quadrinho aqui, está em inglês, tá mostrando grupo de ales, alguns estilos que se enquadram dentro de uma cerveja ale, tá? Um porter, brown ale, pale ale, as wheat beers, a cerveja de trigo, tá? As bics, lambic, sour, belgian, tem várias outras aqui, tá? E as lagers, tá? Estilos de cerveja do estilo lager. O mais comum de todos são a Pilsen, tá? E a American Lager, tá? São os estilos mais consumidos hoje em dia mundialmente. Tá? A Lager, ela é uma família recente, tá? De cerveja. As cervejas Lager só surgiram no século XIX, se não me engano, tá? Quando eles conseguiram isolar essa levedura Saccharomyces pastorianus e criar um processo chamado de lagering, da onde vem o nome lager, que é o armazenamento da cerveja em baixas temperaturas por um longo tempo, que deixava a cerveja mais cristalina. Tá? Tem essa história toda na apostila de vocês. Ela é um estilo, uma variedade de cerveja bem mais recente. Por causa disso, tá vendo? Ela tem bem menos estilos. Se você olhar aqui, ó, não que todos os estilos estão mostrados nessa figura, tá? Mas dá para perceber que existem muito mais estilos de cervejas que são classificados como ale do que cervejas que são classificadas como lager. E nós temos um meio termo aqui, alguns estilos, tipo Kolsch, Altbier, tá? Que são classificadas no meio termo, que ela é meio ale e meio lager. Falaremos já já a respeito disso, tá? Já não, vamos falar agora, né? Eu falei que existem
as duas grandes famílias. Vamos falar sobre esses estilos mistos aqui. O que são cervejas de estilo misto? Ou cervejas híbridas? São cervejas que têm características de ambas as famílias. Elas têm características de cerveja ale e características de cerveja lager. Como que eu produzo uma cerveja híbrida? Tá? Elas podem ser ales, ou, portanto, cervejas que fermentaram com Saccharomyces cerevisiae em temperaturas mais altas, tá? Mas que passaram pelo processo de lagering, que é esse processo que eu falei, que depois que a cerveja ficou pronta, você matura ela, você armazena ela em temperatura baixa durante um longo período de tempo, tá? Ou também uma lager, uma cerveja que fermentou com Saccharomyces pastorianus, tá? Mas que fermentou com uma temperatura um pouco mais alta. A S. Saccharomyces pastorianus produz mais éster, ela acaba tendo um pouco de características de ale. São aí cervejas que têm características mistas, cervejas do estilo Kolsch, Alt Beer, por exemplo, tá? Mostrei aqui alguns exemplos, California Common, tá? São alguns estilos de cerveja que são consideradas híbridas ou estilo mistos. E, exemplo, Kolsch, Alt Beer, Viena. E além dessas famílias, das duas grandes famílias e as híbridas, existe hoje, está cada vez mais popular, um outro grupo, tá, que é menor ainda, mais restrito ainda, tá, mas de uma grande família de cervejas, que são as cervejas de fermentação espontânea. Foram muito consumidas no passado também, mas esse estilo está voltando a ficar cada vez mais popular, né? Nos concursos cervejeiros tem aparecido bastante, nas mostras cervejeiras tem aparecido bastante. Não é uma cerveja que eu sou tão fã, mas tem muita gente que gosta, você pode gostar, que são cervejas de fermentação espontânea, que são fermentadas naturalmente sem inócula de levedura. O que é isso? Nós falamos que para fazer uma ale, você tem que usar a levedura Saccharomyces cerevisiae. Você vai pegar uma levedura que foi isolada, uma cepa isolada de Saccharomyces cerevisiae, e você vai jogar isso no tanque, tá? Hermético, fechado. A lager, eu vou usar a levedura Saccharomyces pastorianus. Tá? Então, eu vou pegar uma cepa isolada, vou usar só aquela levedura. Como eu falei, existem, não sei se são centenas ou milhares de espécies de leveduras diferentes. E levedura tem presente no ar, tá? A gente não está vendo, mas tem flutuando no ar e existe levedura. São chamadas de leveduras selvagens. Na cerveja de fermentação espontânea, o que eu faço eu não vou adicionar levedura. Eu vou produzir o mosto cervejeiro. O mosto é a cerveja pré-fermentada, tá? Vou misturar lá a água, o malte, fazer todo o processo. Misturar, moer o malte, misturar em água, cozinhar, filtrar aquilo, ferver, tá? Resfriar, deixar minha cerveja pré-fermentada pronta e vou simplesmente jogar isso num tanque, geralmente um tanque aberto, vou estar mostrando aqui, ó. E deixo isso aí fermentando espontaneamente por meses. Tá? Vai cair levedura que está presente no ar nessa cerveja, vai cair bactéria que está presente no ar nessa cerveja também, tá? E isso vai sendo fermentado espontaneamente. Tá? Não tem perigo não, professor, que cair bactéria? Tem, vai cair, só que uma coisa que vocês vão ver quando falarmos mais sobre levedura, é que a levedura, ela compete com a bactéria no ambiente, e ela é muito mais robusta, ela vence a competição, ela tem um alto poder bacteriostático, ela não deixa a bactéria se proliferar. Então, num ambiente em que está competindo bactérias e leveduras, a levedura sempre vai ganhar. De modo que cerveja nunca estraga a ponto de fazer mal à saúde, tá? Não importa há quantos meses a cerveja está vencida, você pode tomar que ela não vai te fazer mal para a saúde. Ela só vai mudar de sabor, ela pode não estar gostosa, pode estar horrível, tá? Mas mal à saúde ela não faz, porque a levedura não deixa a bactéria se proliferar ali nesse meio. Então as cervejas espontâneas são isso, você faz a cerveja para ficar pré-fermentada, não coloca levedura nenhuma, deixa num tanque aberto durante um período de tempo longo, tá? Geralmente de meses, tá? Um longo tempo de fermentação em tanques normalmente abertos, como está mostrado aqui. O que acontece? Essas leveduras selvagens, tá, que vão fazer fermentação, muitas vezes não fazem fermentação somente alcoólica, muitas vezes não, elas não vão fazer somente a fermentação alcoólica, vão fazer outros tipos de fermentação, acética, lática, de modo que a sua cerveja vai ficar um pouco azeda, um gosto um pouco azedo, avinagrado, que tem gente que gosta, e vai ter aromas e sabores um tanto quanto diferentes, digamos assim, de vinagre, né, mas também de couro, de poeira, de suor, né, são esses aromas e sabores que tem pessoas que gostam, não é muito do meu gosto pessoal. Tá? Muitas vezes, para disfarçar esse azedo forte gerado nessas cervejas de fermentação espontânea, eles maturam a cerveja, eles guardam ela depois de pronta, depois de fermentada, em tanques em baixa temperatura com frutas, né? Morango, framboesa, amora, você pode tentar brasileirar, né? Botar jabuticaba, né?
botar frutas brasileiras aí para tentar fazer cervejas tipo essas aqui, ó, da Timmerman, que são muito famosas na Europa, tá? O pessoal gosta muito, ela acaba ficando adocicada. Então, exemplos, né, são cervejas a Gueuze, a Lambic, são estilos de cerveja que utilizam a fermentação espontânea, tá? Mas muito bem, essas são as grandes famílias, Ale e Lager, né? Aí tem um grupo de cervejas ali que são híbridos e tem a de fermentação espontânea. Mas nós vimos que dentro dessas grandes famílias nós podemos agrupar as cervejas que têm características comuns nos estilos de cerveja. Tá? O que é um estilo de cerveja então? É um grupo de cerveja com características organolépticas e físico-químicas em comum. Tá? Hoje em dia os estilos já são subestilos de cerveja. Tá? Antigamente, por exemplo, a Pale Ale. Pale Ale é um estilo de cerveja que surgiu lá na Inglaterra, tá, no Reino Unido, tá, e depois foi dividido em subestilos, em English Pale Ale, que é a Pale Ale inglesa, a Pale Ale belga, a Pale Ale americana, tá, a IPA já foi classificada diferente, e dentro da IPA nós temos vários subestilos, American IPA, English IPA, que é tradicional, Rye IPA, tem vários tipos de Double IPA, de IPAs diferentes dentro desse estilo. Tá? Mas então, o que é isso? O que é um estilo? É um grupo de cervejas que tem características em comuns. Tá? Existe uma organização sem fins lucrativos que surgiu nos Estados Unidos para contexto de campeonato de cerveja artesanal, que é chamado de BJCP, tá? Que é o Beer Judge Certification Program. Tá? Surgiu como uma organização que queria classificar as cervejas em estilos, tá? E registrar esses estilos para que você pudesse, numa competição, quando você fosse competir lá levando a sua Porter, o juiz saber se aquilo realmente é uma Porter, tá? Se está dentro do padrão de uma Porter, tá? do que é considerado uma cerveja do tipo Porter. E essa comissão, esse BJCP, fez muito sucesso e começou a ser adotado mundialmente, tá? Não só em campeonatos, para simplesmente definir realmente os estilos de cerveja. Então, existe na internet disponível para vocês aí baixarem, tá? Eu vou até colocar o link aqui embaixo na tela para vocês, que vocês podem baixar o guia do BJCP de estilos de cerveja. É um guia que descreve todos os estilos de cerveja para que você conheça e possa fazer a sua cerveja de acordo com aquele estilo, caso você queira. Né? Se você vai participar de um campeonato, por exemplo, você tem que fazer a cerveja de acordo com um estilo específico. Tá? Se você está começando a fazer cerveja, é legal você seguir esse estilo porque ele vai te dar noções de quais ingredientes utilizar, quais características a sua cerveja vai ter que ter para ela ser classificada daquele estilo. Mas é claro que isso não é uma lei. Né? Você faz a cerveja do jeito que você quiser. Quem sabe você não vai criar o seu próprio estilo. Tá? Então, esse guia aqui, estou mostrando o BJCP 2015, eu acho que é o mais recente, já tem em português, tá? Ele descreve os vários estilos, tá vendo? Começa aqui, ó, primeiro estilo, Standard American Beer. Isso é um estilo de cerveja. Dentro dele nós temos os subestilos, American Light Lager, American Lager, Cream Ale, tá? American Wheat Beer. Tá? American Lager é o que muita gente chama de Pilsen. Tá? Pilsen é um tipo de cerveja que surgiu aí na República Tcheca, não há muito tempo, no século XIX, como eu falei, foi a primeira Lager que surgiu. Tá? E a American Lager é uma cópia da Pilsen mais aguada, mais sem graça, que é a cerveja mais popular, que é a que todo mundo toma, que são as grandes marcas conhecidas mundialmente aí, são American Lager, não são Pilsen. Quer tomar uma Pilsen de verdade? Toma uma Pilsen Urquell, tá? Que é a original, tá? Foi a primeira que foi feita e até hoje ela está aí, muito boa. Tá? Então dentro do estilo, ó, existem sub-estilos, tá vendo? Ó? Então tem vários aqui estilos de cerveja, sub-estilos classificados. Todos eles têm um código, tá? Cada subestilo tem um código que é o número, que indica o estilo, e uma letra, tá? Que é o primeiro subestilo, o segundo. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar. Deixa eu pegar uma página qualquer aqui, ó. 97. Qual que é a cerveja que está aqui? Aqui, ó. American IPA, American IPA, tá? IPA americana. Não vou ler tudo para vocês, porque é grande, né? Cada estilo, cada subestilo são umas 2 páginas de descrição, mas só para vocês verem como que esse BJCP classifica a cerveja, como que eles descrevem. Então vamos ver, impressão geral. Uma American Pale Ale decididamente mais lupulada e amarga, né? Moderadamente forte, apresentando variedades de lúpulos americanos,
modernos ou do Novo Mundo. O equilíbrio é orientado para lúpulos com um perfil de fermentação limpo, final seco e limpo, com sustentação de maltes a permitir uma criativa variedade de caráteres de lúpulo, tá? Para se destacar na cerveja. Aí descreve o aroma, proeminente a intenso aroma de lúpulo, com uma ou mais características de lúpulo americano ou do Novo Mundo, como características cítrica, floral, de pinho, resinosa, condimentada, frutas tropicais, frutas com caroço, berries, melão, etc. Tá? Ele vai descrevendo, tá? O sabor, o aroma, tá? A aparência, a cor varia de dourado médio a leve âmbar avermelhado. Então ele descreve qual a aparência que a sua cerveja tem que ser para ser classificada como uma American IPA. Tá? Continuando aqui, vamos ver o que mais. Sensação na boca, corpo médio, leve a médio, tá? Que é o corpo, aquela sensação de densidade. Tá? A cerveja é levinha, ela é refrescante, você consegue tomar muito. Tá? A cerveja encorpada, ela é mais pesada, mais densa, empanzina um pouco. Tá? É outro tipo de cerveja. Tá? Esse aqui é um corpo médio, leve a médio. Aí conta a história do estilo, tá? De onde que surgiu, como que surgiu, onde foram feitas as primeiras, continuando aqui. Muito importante para você que vai começar a fazer cerveja agora, não sabe como começar a sua receita, nós vamos ter uma aula só sobre como criar receita de cerveja, tá? Você vai ver um vídeo disso. Para você que está começando a servir cerveja e para você que já é experiente, que entra no campeonato, tá? Aqui no BJCP ele fala ingredientes característicos, tá? Quais ingredientes que você vai usar para fazer esse tipo de cerveja, tá? Para quem está começando, é muito difícil. Vocês vão ver que, por exemplo, malte de cevada. Existe uma grande variedade de malte disponível no mercado. Lúpulo, uma grande variedade de lúpulos. A pessoa fica um pouco perdida, ela não sabe onde começar a receita, que tipo de malte escolhe, porque ela não conhece os maltes. Tá? Então, um ponto de partida bom é esse BJCP, porque ele vai te dar uma noção. Então, por exemplo, para fazer uma American IPA, você quer fazer uma American IPA. Você vai usar maltes Pale Ale, tá? De 2 fileiras, como base, tá? Lúpulos americanos ou do Novo Mundo, então você vai escolher um lúpulo americano, tá? Levedura americana ou inglesa com perfil limpo, tá? Faz a cerveja seca ou levemente frutada porque produz um pouquinho de éster para dar aquele aroma. Uma IPA é uma ale, né? Uma cerveja de alta fermentação, tá? Geralmente puro malte, tá? Mas com abraçagem em temperaturas mais baixas para permitir uma alta atenuação. Atenuação é a queda de densidade da cerveja ao longo do processo de fermentação para produzir o álcool. Quanto mais a cerveja atenua, mais leve ela vai ficar no final, menos adocicada ela vai ficar no final, tá? Mais leve e com maior grau alcoólico. Tá? Adições de açúcar para ajudar a atenuação são aceitáveis. Tá? Então você pode adicionar açúcar. O uso de malte cristal é bem restrito, tá? Se for o caso, pois quantidades elevadas podem levar a um final doce e colidir com o caráter do lúpulo. Tá vendo? Então o guia ele te dá uma noção de quais ingredientes que você vai usar na sua cerveja se você quer fazer uma American IPA. Se você quer fazer outro estilo, você vai escolher outro estilo. Isso que é legal do estilo, do guia. É você escolher o tipo de cerveja que você gosta, que você quer fazer para você, dar uma lida nesse guia, naquele estilo, e se você não tem a menor noção de por onde começar, use os ingredientes que ele vai te falar aqui. Tá? Aí tem aqui uma comparação de estilos. Estatísticas vitais. Isso aqui é muito importante para quem vai participar de mostras de cerveja e campeonatos. Tá? Isso aqui são dados técnicos que vocês vão entender a interpretar esses dados aí ao longo das aulas, tá? Também depois de ler a apostila, que fala quais são as características físico-químicas que a sua cerveja tem que ter para ela ser classificada, por exemplo, como uma American IPA, uma American IPA. Tá? O que é OG? Do inglês Original Gravity, é a densidade inicial, a densidade da cerveja que você vai medir antes da fermentação. Tem que estar entre 1.056 e 1.070. O que significa esse número aqui? Ó? É 1.056 vezes a densidade da água, tá? Ou 1.056 gramas por centímetro cúbico a 1.070 gramas por centímetro cúbico. FG, densidade final, depois que a cerveja fermenta, você mede a densidade de novo. Tem que estar entre 1.008 e 1.0014. IBU. IBU é um número que mede o nível de amargor da cerveja. Vem do inglês, International Bitterness Unit. Tá? Ela tem que ter um IBU entre 40 e 70. É um valor bem alto. Tá? É uma cerveja amarga, uma IPA. Tá? SRM. Coloração da sua cerveja. Tá? Um valor que indica a cor da sua cerveja. Tem que estar entre 6 e 14. Tá? Graduação alcoólica, ABV. Alcohol by Volume. Tá? Entre 5,5 e 7,5, tá vendo? Uma cerveja bastante alcoólica.
Então, se você vai participar de um campeonato, uma amostra, você tem que seguir a risca, as características da sua cerveja tem que cair dentro dessas faixas aqui, ó. Senão você corre o risco de ser desclassificado. Se um juiz conseguir perceber, tá? Se você for uma cerveja, por exemplo, está muito pouco amarga, ele vai falar assim, que não é uma American IPA, tá? E pode desclassificar a sua cerveja. E também o guia também dá exemplos comerciais, tá? Ela dá vários exemplos comerciais aqui para vocês provarem, para vocês quiserem conhecer, tá? Ela sempre fala aqui marcas comerciais famosas desse estilo de cerveja, tá? Então, para vocês verem que esse guia ele é bastante interessante. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. De ponto de partida, para quem está começando a fazer cerveja, para tentar criar sua receita, dá uma olhada nesses estilos de cerveja do guia, para escolher aquela que te agrada mais, para que você saiba quais ingredientes utilizar. E para você que já é experiente, que está indo para o campeonato, você tem que seguir esse guia para que a sua cerveja não seja desclassificada, ou que você não perca nota aí, quando os juízes forem avaliar a sua cerveja, porque os juízes eles vão utilizar esse guia, tá? Eles vão utilizar o BJCP. Existem outros certificados, outras certificações, mas que são bem menos comuns, tá? Além dessa divisão mais clássica da cerveja em, primeiro, Ale e Lager, e depois, dentro desses grupos, os estilos de cerveja, tá? Hoje em dia é muito comum a gente classificar cervejas também geograficamente, tá? E são estilos de cerveja geográfico. Não sei se vocês se lembram lá no... Deixa eu voltar aqui no BJCP, ó, no índice do BJCP. Se eu for lá no começo, cadê aqui a barrinha? O BJCP recente, ó, Standard American Beer, cerveja americana, tá? International Lager, Czech Lager, Lager da República Tcheca. Vocês estão vendo que eles estão classificando as cervejas de acordo com regiões, tá? Hoje em dia é bastante comum a gente classificar as cervejas de acordo com uma divisão geográfica. Né? O que é isso? Notou-se que o público de certas regiões preferem cervejas com um determinado estilo. Né? O motivo disso, né, é até difícil discutir, às vezes é porque tinha mais ingredientes de um certo tipo naquela região, tá? Ou se é simplesmente o gosto da população é mais voltando para aquele negócio. Aí não vem ao caso de discutir, mas que existem um certo padrão de cervejas que são criados em determinados países, em determinadas regiões do planeta que têm características em comum também. E é isso, a gente divide as cervejas também geograficamente. Por exemplo, a gente fala aqui das escolas de cerveja, escola inglesa, escola americana, escola alemã, escola belga, tá? São as 4 principais, mas também tem as escolas dos Balcãs, tem a escola dinamarquesa, tem a escola neozelandesa, tem várias escolas de cerveja. Aí eu trouxe aqui para vocês nesse slide, para terminar essa nossa primeira aula sobre classificação de cervejas, só falando um pouquinho sobre as 4 principais escolas de cerveja. A escola inglesa, que eu botei assim, são as ale tradicionais. Tá? Na Inglaterra foi onde surgiu a cerveja do tipo Pale Ale, tá? Surgiu esse estilo de cerveja, e lá eles têm uma forma de fazer cerveja e também um paladar que se acostumou a um tipo de cerveja, que geralmente são cervejas que usam mais maltes caramelizados, né? Porque eles que inventaram o processo de malteação para criar o malte do tipo Pale. Depois nós vamos falar mais sobre maltes, tá? Os tipos de malte Pilsen, malte Pale Ale, foram os ingleses que inventaram o processo de malteação que gerou os maltes Pale e os maltes cristais. Então eles usam muito esses maltes nas suas cervejas e a cerveja fica mais caramelizada, então eles gostam de cervejas tipo Ale, geralmente um pouco mais caramelizadas, que utilizam lúpulos, que dão aromas mais terrosos, mais herbáceos, tá? Então são cervejas desse tipo, geralmente com menos carbonatação, né? Porque para servir a cerveja lá nos pubs, naquela chopeira de torneira que serve, que se bombeia manualmente, tá? Eles faziam cervejas com menos gás, então são cervejas que tradicionalmente cervejas inglesas são cervejas que têm um pouco menos de gás, são mais caramelizadas, utilizam lúpulos mais terrosos. Nós temos a escola belga, tá? Que eu botei aqui, ó, mundo dos temperos, tá? Essas frases que são minhas. Porque o belga, ele tem uma grande variedade, a Bélgica tem uma grande variedade de cerveja, já foi considerado o berço da cerveja mundial. Eles produzem estilos muito diferentes de cerveja, são responsáveis pela criação de vários estilos diferentes e eles experimentam muito, tá? Utilizando muitos temperos na cerveja. Eles fazem cervejas com muitos temperos. Eles fazem cervejas muito alcoólicas também, com cervejas leves também fazem, tá? Mas eles fazem cervejas muito alcoólicas
e pouco alcoólicas. Cervejas muito temperadas, tá? Com casca de laranja, com semente de coentro, com cardamomo, com cominho, com canela. Tá? Eles usam muito, eles fazem cervejas sempre com frutas, tá? Aquelas lambics que eles botam frutas, são os belgas que costumam fazer. Então é o mundo dos temperos, dos sabores diferentes, dos aromas diferentes. São cervejas muito aromáticas, tá? E muito malte, não sabia da existência da levedura, falava só em água, malte, lúpulo. Ele dá a fermentação no processo. Tá? Até hoje eles seguem essa lei, não essa lei exatamente, eles seguem essa lei, tá? Mas na cerveja, para ser definido como só pode ser feito com água, pode ser de cevada e de trigo. Essa é a escola alemã de cerveja. E uma que está ganhando muito espaço ultimamente, né, é a escola americana, que para mim é o chamado de escola de cerveja mais amarga. Então é para fazer amarga? Então vamos botar muito amargor. Então eles colocam muito amargo a cerveja. Tá? Se é para fazer cerveja alcoólica, é muito alcoólica. Tá? Eles sempre exageram, tá? Mas produzem cervejas muito boas, tá? Bem gostosas, que estão ficando cada vez mais populares, tá? O estilo americano. Essas são só algumas das escolas que eu falei, são as 4 principais escolas, tá? Que são a inglesa, a belga e a americana. São as 4 principais escolas e é uma outra forma de classificação das cervejas, tá? Que são um grupo de pessoas que fazem cervejas com certas características em comum. Mas é claro, gente, que isso não é uma lei, tá? Lá, se você for lá nos Estados Unidos, que tem uma grande cultura de cerveja artesanal, tá? Tem gente produzindo pale ale que não é americana, que é estilo inglês, ou que é estilo belga, que é mais fermentada, mais aroma mais advindo da fermentação, tá? É, mas isso é só de uma forma geral, é só as formas de classificar e é uma conversa que vocês vão ouvir por aí, tá? Para quem vai em campeonato, com certeza já conhece isso, né? já ouviu falar sobre as escolas, tá? É, mas para quem está começando agora, à medida que você for trocando cerveja com outros cervejeiros, olhando os blogs da internet, é, lendo publicações, vocês vão ver que cada vez mais o pessoal sempre fala assim, a cerveja é cerveja da escola americana, é a cerveja da escola alemã, tá? Mas que dentro dessas escolas existem os estilos de cerveja ainda que são classificados lá no BJCP e que são um excelente ponto de partida para você começar a sua receita, certo? Então, eu vou encerrar aqui essa nossa primeira aula, essa nossa aula de número 1, tá? O que eu queria com essa aula era exatamente isso, era falar que cerveja, ela é uma grande família de bebidas, em que eu posso produzir praticamente infinitos tipos de bebidas diferentes chamadas de cerveja com características completamente diferentes. Uma grande gama de bebidas que eu posso produzir, isso é chamadas de cerveja, tá? Só que existe uma classificação das cervejas em famílias, em estilos, em subestilos, que são cervejas com características em comum, que podem ser usadas como pontapé inicial para que você produza a sua receita, tá? Que você pode usar esses estilos para buscar aquelas características que você gosta e a partir dali você fazer a sua cerveja. Claro que você está aberto para criar seu próprio estilo. Esse BJCP ele não é um livro fechado, ele vai sendo atualizado, tá? Novos estilos vão surgindo. Em 2018, por exemplo, registrou-se o primeiro estilo brasileiro, tá? A Catarina Sauer foi registrado aceito pelo BJCP em 2018. Já está valendo oficialmente no BJCP esse estilo brasileiro de cerveja, Catarina Sauer, que já está aparecendo em campeonatos, tá? Em amostras, ele já é oficialmente considerado. E vão surgindo mais estilos ao longo dos anos. Quem sabe você aí não vai criar o seu próprio estilo e vai ter aí a sua cerveja cadastrada aí no BJCP, certo?
Então, com isso, nós encerramos essa nossa primeira aula sobre classificação e estilos de cerveja. Espero que tenha ajudado, que tenha sido útil e nos vemos aí nas nossas próximas aulas. Até lá!